Olá, queridos alunos. Hoje eu venho aqui com um vídeo que é projeto, tá? Eu sei que alguns seguidores, eu acho que na verdade muitos seguidores gostam de vídeos de projetos, né? Então decidi fazer um projeto que é um projeto que eu estou usando na cantina lá da minha escola, né? E aí o que acontece? Como a gente tem um horário semanal, por exemplo, sábado a cantina inicia ah, das 8 a meio-dia, né, e fecha meio-dia. Nos dias de semana ela tem um horário diferente também, né? Começa às 7 e fecha às 5. Então, como pode haver questão de feriado e tudo, então a gente fez né, no caso, um sisteminha simples com ESP, tá? O código-fonte aqui é o projeto completo, tá? Já está funcionando lá na cantina, e então eu acendo um letreiro que ficou bem bacana, né? Eu usei um tipo de LED que ele imita o neon. Eu não tenho a foto dele aqui, mas depois, quem sabe eu solto isso daí lá no Instagram, tá? Mas então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui do que se trata então esse projeto. Vamos lá, então aqui é a interface, ó. Esse aqui é a interface no browser. Eu não criei aplicativo para programar, tá? Eu quis fazer simples mesmo. E aqui ele roda no Android. No Android, aqui é a interface do browser, né? Que você escolhe a hora e o minuto. E aqui também, só que é a interface um pouquinho diferente que funciona no Android. Vai funcionar no iOS também, porque é browser, né? Vai usar o browser do iOS, no caso. Eu não testei para iOS, mas vai funcionar. Usei um LEDzinho e um relé. Esse relé aqui, ele não estava com o board ainda, mas depois eu vou mostrar tudo, depois tem uma foto dele todo montado, né? Então, funciona assim, eu faço a programação, né, semanal, né, eu posso ter cinco horários diferentes em que eu ligo e desligo, 5 períodos diferentes para cada dia da semana, né? Então, eu controlo esse relé, porque na verdade o letreiro lá em cima é que eu preciso ligar e desligar. É, Tanto para não gastar energia, como também para não para aumentar a vida útil do LED, né? Porque assim ficou bem legal. É um LED que imita neon, assim, fica fantástico, né? E depois eu vou mostrar para vocês aí. Ou então, aproveitando, põe aqui, ó, põe aqui o que é o letreiro que eu vou acender, tá? Bem bacana, mano. Ficou bem legal. Sou suspeito, né? Fui eu que projetei o letreiro, então, enfim, mas já está operacional, ok? Bom, então é isso, né? Só um ESP. Aqui eu mostrei a interface, né? E ele vai mostrando, vai ligando nas horas em que eu quero que ele atue. O objetivo desse vídeo, né, é usar. Sim, tem um detalhe. Eu não tenho um real time clock dentro dentro do ESP, né? Na verdade, o que eu faço? Eu uso uma API que eu pego existe o tempo mundial, né? Então é um relógio que, como eu acesso a internet, eu mantenho uma rotina de 15 em 15 horas, eu atualizo esse relógio. Não precisaria atualizar de 15 em 15 horas, porque no momento que você faz a leitura, ele sozinho vai contando o tempo, as horas certinho, o dia, data e hora, mas por uma questão de precisão, para não deixar ele de repente perder precisão, então eu fico atualizando, né? Outro detalhe também importante, que é usar o web server. Então não é sempre que eu quero usar o web server, mas quando eu quero fazer uma coisa rápida para resolver aqui esse tipo de coisa foi para resolver uma questão de automação minha lá. Eu quis usar isso daí, tá? Então assim, isso aqui é um exemplo bem prático.
assista o vídeo e veja ele funcionando, eu mexendo na interface, o relé ativando. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver o circuitinho, né, montado na placa padrão. Ele está ligado aqui só pela alimentação, tá? Ele tá alimentado pela USB, mas ele está funcionando mesmo pelo browser. Então eu estou aqui no computador, ó, com o browser ligado, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma interface aqui que eu posso mexer no horário. Veja que ele está com a data de hoje, o horário aqui. Eu posso vir aqui e mexer, por exemplo, até que hora que eu quero que ele fique ligado. Então, por exemplo, vou deixar aqui às 11 horas e 4 minutos, certo? Até essa hora ele vai ficar ligado. Mas veja que o checkbox aqui, ó, eu tenho 5, né, timers, e eu tô deixando todos desligados domingo, mas esse aqui eu vou ligar, ó, tá? Liguei agora. E agora, como são 21 ainda, se eu salvar aqui, significa que ele está no range do horário. Então, ele está nesse range aqui. Então, ele vai ligar, ó. Ligou, imediatamente ligou o LED. Eu volto aqui, tá vendo? E ele mostra relé ligado. Você vê aí que o relé está aceso, né? E agora, eu vou desmarcar aqui, né? Como se eu tivesse desprogramando esse range e vou salvar, ó. Aí eu salvei, tá? Eu voltei aqui, certo? Então vamos fazer de novo. Eu ativo aqui, ó. Eu ativo, salvo, tá vendo, ó? Aí ele tem esse voltar aqui, ó. Ele tem esse voltar, eu retorno, certo? O relé tá ligado. Você viu o LEDzinho azul aí. Eu vou desmarcar aqui, eu vou desativar esse timer e vou salvar novamente. Veja que ele desligou, tá vendo? Que ele desligou. Aí ele mostra relé desligado, ele me dá a data e hora atual e última sincronização, ok? Então aqui você consegue ver a interface, como é que fica prático em um programa relativamente simples, que não precisa ter nada no servidor, já que o ESP é o servidor, né? Bom, pessoal, queria lembrar para vocês o seguinte, né? Eu tenho meu blog, né, que é o fernandok.com, tá? E lá você pode se tornar membro também, né? Você se tornando membro, você vai ter acesso a alguns vídeos, inclusive que eu vou falar daqui a pouco, tá? Aqui nesse PowerPoint que eu vou disponibilizar vai ter um endereço também, né? Instagram, Telegram, eu continuo, tá? Continuo com essa comunidade aqui. Se você estiver assistindo aqui, clica em cima do meu canal aqui, vai aparecer o Seja Membro. Então você se torna membro, tá? E aí, pessoal, aproveitando aqui rapidinho o ensejo, eu vou soltar um vídeo lá no Clube de Membros, porque eu adquiri recentemente displays de 7 polegadas e 4.3. São displays de altíssima qualidade. A gente não via para essa categoria, né, de ESP, sim, display tão bons que nem esse daqui. Então esse aqui, ó, você vê a caneta Bic do tamanho, ele tem 7 polegadas esse daqui. Esse daqui tem 4.3, existe de 5 polegadas também. Mas tanto esse quanto esse, você vê, ele é 800 pixels por 600. Normalmente, aquele vermelhinho, né, de 4 polegadas, ele era 480 aqui, e passou para 800. Sem contar que existe a opção desse display capacitivo ou resistivo, tá? Em algumas versões, alguns tamanhos, tem até sem touch, é um pouco mais barato. Mas não acho que compensa tanto assim, a não ser que o projeto não vá usar touch mesmo, né? Então, assim, e a novidade desses displays aqui é que eles já incorporam um ESP32S3 e ele usa barramento 16 bits, ele não conversa com o display em forma de SPI, o que torna o display muito mais rápido. Não daria para movimentar tanto pixel usando o SPI, como a gente faz naqueles displays menores, ok?
Então, lá no clube de membros eu vou detalhar como é que você usa esse display, tá bom? Então, esse assunto eu já vou subir e todo mundo que for do clube de membros vai aprender a mexer com esse display, vai entender o esquemático dele. Eu vou explicar quando é que você usa 2 ESPs, tem situações que você vai ter que usar um ESP externo, mais o ESP que vem nele, tá? Então eu vou falar tudo lá. Então lá, se torne membro e ajude o Fernando K a criar conteúdo, ok? Pessoal, aqui é o seguinte, né? Então, no circuito aí do timer, então eu tenho o ESP32, eu estou usando uma porta dele aqui, bem simplesinho, né? Esse esqueminha aqui, bem batido. Eu tenho um step down lá, né? Aqui eu tenho um conector, né? Que tá o esquema do conector. E esse aqui, um dia eu vou gravar um vídeo só falando de filtro, né? Esse aqui é um filtro AC, com 2 toroides, né? Com toroide duplo, 2 toroides duplos, né? Capacitor CX, CY e tal. Então isso daqui me dá uma garantia muito boa, que normalmente as fontes não têm, tá? Por exemplo, eu usei uma fonte que a proteção dela é bem simples. Então, o que eu fiz? Eu adicionei uma proteção aqui, tá certo? Não vou entrar no detalhe desse filtro aqui, porque eu acho que isso daqui seria para um outro vídeo, né? No meu caso, hoje, eu estou querendo explicar o circuito. Então, ó, o circuito que já está lá funcionando. Eu peguei daquelas fontes bem fininhas, né? Ó, tá vendo aqui? Essa fonte aqui, né? Esse aqui é o filtro, né? E aqui o circuitinho com ESP, tá certo? Então, fiz um case na impressora 3D. Vou disponibilizar para vocês aí, para quem quiser fazer download do STL, se quiser imprimir um case igual a esse, quiser montar um projeto igual a esse, fica à vontade, ok? Aqui é o projeto do case, né, em 3D, tá certo? Tendo o arquivo STL, você consegue imprimir com a impressora, tá? Bom, aqui, ó, basicamente, quer dizer, o que importou pra gente aqui é o esquema, tá? Na verdade, eu usei um outro pino, não tá nesse esquemático aqui, mas eu usei um outro pino para colocar um LED que eu não tinha pensado, né? Mas aí vocês vão ver lá no esquema como é que coloca. Esse LED, ele tanto poderia ter sido colocado aqui na saída do relé, quanto num outro pino. Eu escolhi um outro pino só por uma questão de conveniência, né? Existe uma lib, tá, pessoal, que vocês têm que instalar. Eu detalho ela aqui, tá? Tá detalhado. Eu usei o Arduino 2.3.2, né? Mas quem quiser usar o 1.8 lá, também dá, né? Mas tem que usar essa lib aqui, tá? Porque o JSON que eu estou usando utiliza essa lib. Aqui, pessoal, assim, de uns tempos para cá, eu tive a ideia de mostrar o fluxograma de pelo menos 2 partes do código-fonte. E aí é um truque assim que eu tenho para mim, né? Esse truque é uma didática minha, que é o seguinte: como é que você avalia a complexidade do código? Eu avalio muito em função das condicionais, tá? Condicionais, loop, né? Tudo isso aí adiciona a complexidade ao código. Esse código, eu classifico ele assim, como uma média complexidade, né? Por que média? Porque ele em si, você veja aqui na função setup nunca é um código muito complexo, né? Porque a gente só está querendo setar as coisas, mas ele só tem um if-def, tá? Na verdade, ele tem um if aqui, if-def não, né? Ele tem um if, um condicional de conexão com Wi-Fi. Aí, por exemplo, o loop, ele já é mais elaborado. Então, é lógico que eu estou mostrando aqui, pessoal, então assim, aqui tem um if, né? Aqui tem um if, aqui tem outro if, né? Então você veja, o setup tem um if só e o loop tem 3 if. Aí se você baixar o PDF,
você consegue ampliar isso daqui e olhar esse fluxograma. Nesse caso aqui, nem é assim, né? Aquela coisa difícil de entender. Mas existem códigos que são mais complexos e onde eu não desprezo assim a complexidade, porque é o seguinte, o que é simples para mim pode não ser simples para outra pessoa que não está tão acostumado a programar. Então eu prefiro o conteúdo a mais, didática a mais, do que a menos. Eu não faço, vocês me conhecem, eu não faço suposição de que o aluno já saiba tudo, né? Então, como eu disse aí, a questão do loop, né? Eu tenho 3 condicionais, e o que eu fiz? Eu ampliei, ó, você tá vendo? Eu ampliei as condicionais, por quê? Porque quando você pega um código-fonte para estudar, as condicionais, primeiro tem a questão de você olhar as variáveis, né, se o código foi bem estruturado, né, ele vai ter comentário e tudo. Aqui eu fiz questão de colocar bastante comentário, praticamente comentei todas as linhas desse código-fonte e coloquei o fluxograma, ok? Então, assim, eu já tinha feito isso em algumas aulas, né, mas eu vou tornar padrão, sabe? Eu vou tornar padrão, como eu vou tornar padrão, assim, toda vez que eu for ensinar um código-fonte. Então, aqui, se vocês pegarem um PDF e ampliar, vocês vão verem aí o que eu vou fazer, né? Aqui, pessoal, ó, do que se trata essa ampliação aqui, ó? Dentro do loop, então aqui eu estou mostrando, tem uma hora que eu conto 15 horas, depois de 15 horas eu atualizo o relógio, porque pode dar uma diferencinha na hora, né? Na hora não, né? Diferencinha de menos de um segundo, mas assim, por segurança eu atualizo o relógio, né? Aí depois eu tenho a condicional do relé, né? O relé liga o relé se a programação estiver ativa, né? E tá certo? E desliga o relé, né? E se ele tiver desligado também. Então, você veja que entendendo as condicionais, você, tendo um fluxograma, principalmente do loop e do setup, lógico, você tem funções aqui que eu não detalhei, tá? Não detalhei o código-fonte todo. Até porque a gente tem que separar por funções, porque fica um fluxograma tão gigantesco que não dá nem para mostrar na tela, né? Você vê aqui, ó, eu estou só com esse fluxograma aqui. Eu estou gravando uma TV de 65 polegadas, né? 4K, e tá desse jeito, né? Entendeu? Não dá para ler, mas no PDF dá para ler, ok? Então, vocês têm a documentação aí que eu vou deixar junto. Como sempre, né? Estou gravando sábado à noite. Hoje eu não vou sair com a patroa e vou comer pizza aqui, né? Então por isso que eu já tô gravando sábado mesmo, que não vai dar diferença. Mas é muito comum eu gravar domingo à noite, né? Bom, pessoal, aqui o código-fonte. Então, veja só como é que eu estou fazendo agora. Eu decidi comentar todo o código-fonte. Aqui eu tenho uns if-defs, né, de sempre. Um destaque para que eu estou usando aqui o Watchdog, por quê? Porque eu não posso deixar... Se o ESP travar por algum motivo, ele, depois de 10 segundos, ele rebuta, tá? Ele vai tentar entrar na rede, ele vai fazer tudo de novo, né? Então, veja que eu me cerquei de algumas garantias. Eu usei uma fonte com filtro AC, tá? Eu coloquei filtro AC antes da fonte chaveada, porque fonte chaveada também é mais sensível, né? E então eu me cerquei de alguma garantia, porque o negócio vai ficar lá, funcionando mesmo, direto, né? Não quero que ele dê problema. E o JSON aqui, que é a função que a gente usa, né? Bom, pessoal, aí é bem simples essa parte, olha só. O pino, o relé, né? E um pino para o LED, eu coloquei no 25 aqui. E a programação, eu tenho uma estrutura que eu tenho a hora que liga, minuto que liga, a hora que desliga, e minuto que desliga, e dias, semana, ok?
Então, vamos lá. E aí, eu tenho e aí eu pego a programação e vejo que eu tenho um vetor de 5, né? De 5. Por quê? Porque eu tenho 5 timers, né? Eu tenho 5 ranges de tempo de início e fim que o letreiro lá vai ficar ligado. Aí isso aqui a gente já fez direto, né? Web server no port 80, né? Aí eu crio uma estrutura para armazenar o horário atual. Também, toda vez que eu uso miles, né, eu uso isso aqui. E última sincronização, que é uma variável, né, é tipo time t, já é pré-definido, né? Bom, aqui é a função de atualizar relógio, é uma função bem simples, né? Então eu passo o parâmetro time_info, certo? E aqui nesse time t eu faço make time. Então o que eu faço aqui? Eu converto a estrutura tm para time t, né? Eu estou forçando aqui, né? Ele ser um time t, certo? O intervalo, né? Interval now, né? Que vai ser esse tsec igual a t. Então eu crio uma estrutura, né? Time val com o tempo atual, certo? Aqui é essa questão de eu atualizar o meu relógio, que é o relógio, que relógio que é esse aí? É o relógio que eu vou manter sempre ele atualizado de 15 em 15 horas, né? Certo? Então eu já fiz essa função. Aqui atualiza na última sincronização, certo? Função time. Bom, o fonte aqui não está muito grande, né? Então, por isso, eu sempre recomendo, não assista no celular. Vai naquele quadradinho que tem em cima aqui, ó. Em cima aqui no celular, se você está assistindo no celular, e passa para a TV. Passa para a TV e assiste na tela grande, ou assiste no seu computador. Mas normalmente tem muita gente que assiste deitado, nas salas, ou tá no quarto. Então sempre tenta espelhar para a TV, tá? Porque é muita coisa de código-fonte assim e eu sei que não dá para ver no celular, tá certo? Pessoal, tem muita coisa batidona assim, serial begin, né? Aqui tem um detalhe também, tá? Essa programação, ela fica gravada na EPROM. Eu gravo na EPROM por quê? Porque se acontecer de rebootar, cair energia, tudo, eu não tenho que ir lá e reprogramar de novo, tá? Então eu guardo tudo na EPROM, então eu já inicio lá, né, com 512 bytes de espaço. Eu defino pin mode, né, como saída para o relé, depois para o LED. Digital write, né, eu já deixo o relé desligado, né? Aí depois eu carrego programadores. Eu carrego programações. O que eu carrego programações, eu estou carregando da EPROM para carregando da EPROM para a memória, né? Já para poder checar os horários. Bom, aí eu faço o Wi-Fi Begin, que é aquela forma que a gente sempre conecta. Então, assim, enquanto ele não consegue a conexão, ele fica, né, printando um pontinho. Quem viu meus vídeos, né, sabe que eu uso isso aí direto nos projetos, né? Essa funçãozinha sempre igual. E depois aí, o que ele faz? Ele me dá o IP. É com esse IP que eu vou entrar no ESP. É com esse IP que ele vai mostrar na minha porta serial, tá certo? E aí depois o horário atual, né? Eu tenho a função lá obter horário. Depois aqui eu tenho a parte do server. Então server on, né? Eu estou definindo a função. Porque o que eu faço? Eu vou definindo funções definindo funções, por exemplo, aqui já fala o nome, handle root, né? Eu defino a função do HTTP, o salvar data, né? Inicia servidor web e aqui eu dou um print line, né? Porque eu vou debugando isso daí depois. Geralmente até tiro um monte de print line que eu uso quando está desenvolvendo para depois. Mas isso aqui é interessante, porque se você tiver
instalando, né, gravou o ESP, você vai pelo menos ter um feedback na serial, tá certo? Bom, configuração de inicialização do hotdog com tempo limite de 10 segundos, que eu falei, né, 10.000 aqui, como é milissegundos, então vai dar 10 segundos, né? Em 10 segundos ele vai rebootar se ele travar. Ele não vai atualizar a variável e daí ele trava, né? Aqui, ativar para todos os núcleos e aciona o panic, né, se o watchdog expirar, né? Quer dizer, eu já gravei uma aula sobre o watchdog, tá? Eu não sei, eu não estou lembrado se as funções são as mesmas que eu usei lá, mas se você quiser saber mais sobre o watchdog, vai nesse vídeo aqui, ó, que lá eu explico sobre o watchdog, né? Vai vários anos que eu gravei sobre o watchdog, pode ter mudado alguma coisa, mas o princípio dele é a mesma coisa, né? Não vai mudar, tá? Bom, então aqui eu estou definindo, né, o tempo. E aqui ainda na função, o que acontece aqui? Eu estou definindo, eu peço para ele iniciar e eu dou um add. O que é esse add? Toda vez que eu tenho task, eu tenho uma função add porque quando você tem tasks, você adiciona tarefa na lista de tarefa, que está sempre rodando. Então, o que vai acontecer quando você dá add? Ele passa a estar o tempo todo rodando ali. Ele está checando o tempo todo essa função, tá? Vamos lá. Aliás, né, pessoal, o FreeRTOS, você lidar com tarefas, saber programar núcleo do ESP32, é uma coisa importantíssima. Dificilmente você faz um projeto assim de certa complexidade sem programar os dois núcleos, sem programar uma task, pelo menos, entendeu? Então, assim, é uma coisa que vale a pena aprender, tá? Assim, eu acho que também futuramente eu pretendo gravar. Eu até estou pensando de fazer um vídeo sobre um driver da TMC, né, motor de passo, e utilizar task nele para poder dar conta de fazer muitas coisas simultâneas, né? Bom, aqui a função loop, eu já começo dando um reset no watchdog, né, para evitar que ele reinicialize à toa, né? Depois eu faço um server.handle, né? Client, porque o handle é manipulador do cliente, seria traduzindo assim, né? Português, né? Usa muito essa palavra handle em inglês. Então eu tento deixar também. Na verdade, eu pensei também em fazer os comentários em inglês, mas na verdade eu tenho 90 mil seguidores no Brasil, então, pô, eu gravo para o meu público brasileiro, né? Vez por outra eu recebo, assim, algum comentário que as pessoas queriam que eu colocasse os comentários em inglês, mas eu não sei, eu tô aqui no Brasil, tô gravando para o meu pessoal, né? Então, bom, aqui é onde tem aquele if, ó. Veja o cálculo de 15 horas, como é que se faz, ó. 15 vezes 60, né? Vezes 60, porque 60 minutos, né? Tá vendo? 60 segundos vezes 1000. Então aí você tem o que, né? Porque está em milissegundos, então eu preciso tirar de milissegundos, porque eu tenho que entregar o valor em milissegundos, né? Então 1000 é o que multiplica milissegundo. Então 15 horas vezes minuto vezes segundo, ok? Simples, né? E aí, last check now, né? Atualiza o último tempo de verificação e horário atual, assim, obter horário atual, obtém horário atual, porque checar se passaram 15 horas, né? Bom, então, depois disso eu pego o horário local, tá? Get local time, essa eu já gravei também em outro vídeo, quase tudo eu já gravei, tá? Gente, eu acho que eu perdi a conta, mas é mais de 360 vídeos ou 370 vídeos, então imagina eu lembrar de 370 tópicos, assim, não lembro de cabeça, né?
Mas eu já falei dessa função, ok? Então, no meu canal, quando você vai procurar alguma coisa no meu canal, você vai no buscador, no Google, e você, ou do YouTube, e você digita Fernando K e o assunto, porque depois de um tempo, eu comecei a criar descrições bastante precisas sobre o conteúdo. Eu gosto de deixar bastante documentado na descrição do vídeo. Por quê? Porque justamente depois, quando o aluno quer buscar aquele conteúdo, ele vai encontrar, né? Vai encontrar a palavra timer, a palavra semanal, a palavra, né? Ele vai encontrar tudo que eu usei, então eu faço uma descrição de tudo que eu fiz lá. Aí aqui, né, depois eu faço ligar relé, deve ligar relé, horário atual, certo? Porque ele verifica se o relé deve estar ligado. Então, assim, eu tenho uma função para fazer isso, certo? O if def, ligar relé, aqui, ligar relé e, são duas condições, e digital read, eu faço uma leitura e ele está desligado, porque se eu quero ligar o relé, ele tem que estar desligado. Então eu checo o estado dele antes, né? E aqui eu ligo o relé, né? Digital write, eu ligo o LED, porque eu estou dando um indicativo que ele está ligando, né? E aí eu faço, né, um debug aqui, o relé ligado e tal, aqui na serial. Se o relé, se não ligou o relé e digital read e o relé tá ligado já, então desliga o relé se a programação não estiver ativa e o relé estiver ligado, ok? Aí eu faço assim, desliga relé e desliga o LED, né? E aí eu mostro aqui embaixo o serial print line aqui, relé desligado, né? Aqui eu estou salvando, aqui eu separei, né, a função assim, para ficar mais fácil de ver. Salvo programação. Então, o que eu tenho? Eu tenho um array. Eu vou mudando o índice, na verdade, de 5 de 0 a 4, né? Eu tenho 5 posições. Aí eu ponho eprom.put, né, que é a forma de gravar. Aqui eu gravo em bytes, tá, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer? O i vale quanto? Vale 5. 5 vezes o tamanho de byte, size of é o tamanho em byte da estrutura programação, que são os horários, aquela tabelinha de horário, tá certo? E aí eu coloco o quê? Programação i. Na verdade, assim, né? Esse i aqui, eu falei tamanho, né? Não é o i do índice aqui. Então, o que ele vai fazendo? 0, depois 1, 2, 3, 4. Então, ele vai gravando, né? Gravou, chegou lá no 4, parou e dá o commit. Aí, efetivamente, vai ser gravado. Tá certo? Depois tem a função carregar as programações da EPROM. Muito parecido também, né? Olha o que é. É um for, né, de 0 a 5, onde ao invés de ser put, ó, é get. E aqui é a mesma coisa, o índice de size of, de tamanho da estrutura em byte, certo? E aí ele está acompanhando o índice lá que ele está lendo, certo? Bom, aqui função para obter horário atual, então tudo comentado aqui, né? Pessoal, veja que desse jeito, está tudo comentado, todas as linhas comentadas, mas a chance de você não entender o código é muito pequena, né? Pode ser que alguma coisa ali, você que está começando agora aí tem alguma dificuldade, mas sempre, hoje em dia, é muito bom porque existe muita documentação na internet que ajuda você a entender, né? Wi-Fi client, né? Cria um cliente HTTP, aí e uma estrutura, né, para armazenar o horário, certo? Aí eu faço um begin, certo? Ó, inicia a conexão, begin, né? O nome está falando. Inicio a conexão. Aqui, olha que interessante, pessoal. Você está vendo esse endereço aqui, ó?
time zone América São Paulo, né? Então, lógico, aqui, se você não quiser São Paulo, se você estiver em Brasília, então você vai pegar o horário de Brasília. Se você estiver fora do Brasil, estiver na Inglaterra, então você vai escolher onde você vai pegar esse horário, né? Por causa dos fusos horários, né? Então é muito bom, muito legal, é muito prático usar esse relógio, muito prático. Assim, e quando que a gente usa? Quando a gente tem acesso à rede, né? A gente tem acesso à internet. Então, como eu tenho acesso à internet nesse projeto, eu posso fazer isso. Aí lá no HTTP Code, né, eu pego o método GET, né? Eu faço uma requisição, certo? Depois eu verifico se a resposta é válida, né? Então eu tenho uma macro que testa isso, que é a HTTP Code OK, e a string payload, né? String payload eu faço getString, né? Na verdade, conteúdo da resposta. Dynamic JSON documento, né? É interessante a forma como essa API do JSON facilita, né? Que tem APIs bem assim, vamos dizer assim, nebulosas, né? De JSON, né? Aqui ele deserializa, né? E aqui nessa parte aqui ele extrai a data e hora do JSON, né? Então você vê que assim a lib do JSON ela simplifica muito, muito mesmo. strtime, né? Aqui eu estou convertendo a string para string, a estrutura DM. Aqui um detalhe, tá? Ó, que eu esqueci de mudar nesse fonte, tá? Y, M e D, né? Ou seja, ano, mês e dia. Você inverte aqui, você põe o D aqui, o year aqui. Você fica dia, mês e ano, ok? Bem simples, é só mudar essa parte aqui, ó. Só mudar esse trechinho aqui que você já coloca no padrão brasileiro, né? Que a gente sempre põe o dia na frente, né? Bom, e aqui tem o HTTP End, que eu fecho a conexão, né? E eu retorno o horário obtido, né? Porque o nome da função qual é lá? Obter o horário atual, certo? Então, missão cumprida aqui, né? Vamos lá, vamos continuando. Função para verificar se um dia da semana está marcado. Então eu faço essa verificação, né? Porque tem um bit correspondente ao dia que está marcado, tá? Aí eu tenho dia da semana, porque na verdade é o seguinte, eu dou um return já em cima da expressão, quer dizer, eu tenho um retorno de função que é booleano. Então, no return, dentro na verdade, é como se tivesse um parênteses aqui, ó, né? Essa proposição, ela me retorna ou falso ou verdadeiro, né? Então, eu checo lá, se dia da semana né, eu faço deslocamento de um bit do dia, né, for diferente de 0, né, então vai ser, a condição será verdadeira. Então, ele fala assim, ó, poxa, o dia está checado, certo? Aquele dia está checado. Aí eu tenho a função verificar se o relé deve estar ligado, é uma função booleana também. Então eu pego dia de semana atual igual horário atual desse ponto TMWD, né? Então assim, obtenho o dia da semana, obtenho a hora atual e obtenho o minuto atual. Então são esses três parâmetros de data que você tem que pegar, né? Tá certo? E aí depois num for, o que você vai fazer? Por que eu tenho um for aqui, né, de 0 a 4? Né? Ó, detalhe, como não tem o igual, i menor igual a 5, né? Sempre tem que lembrar que em linguagem C a gente começa o array do zero, né? Então, eu não chego no 5, é de 0 a 4, são 5 posições. Então eu verifico lá, is day, né? Se o dia está clicado, né? Checado, né? Tá certo? Verifica se estamos no dia correto, certo? Aí, if hora local maior que programação hora liga, verifica se a hora atual é maior que a hora de ligar.
Aí depois ele faz esse aqui, ó, programação hora liga e minutos, dentro dessa condição, né? Hora liga e minuto atual maior ou igual à programação do índice do I, porque, pessoal, tá cheio de índice aqui, por quê? Porque eu tenho um array com 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. É um array com 5, uma tabela de 5 ranges que estão envolvendo dia da semana, horário que liga e horário que desliga. E no horário que liga e no horário que desliga tem um minuto, entendeu? Então por isso que eu tenho que fazer essa comparação aqui, tá certo? Ó, tá vendo essa comparação? Eu pensei até de fazer de outro jeito isso, eu pensei até de deixar as condicionais numa macro e depois só colocar a macro aqui para esses ifs não ficarem tão grandes, mas enfim, foi assim que foi feito, né? E é uma coisa que eu só pensei agora, né? Mas enfim. Então, se ele retorna true, né? Porque ó, veja que ele está checando tudo e minuto atual, né? Tá vendo? Dia da semana atual, percebe? Então ele checa tudo, checou tudo. E chegou nesse ponto, retorna o verdadeiro, então o relé vai ter que estar ligado, certo? Por quê? Porque eu estou comparando o meu minuto atual, a minha data atual, data, hora, minuto, esses 3 parâmetros com a minha tabela, com as 5 posições da tabela. E você entendeu? Por isso que eu tenho que vir varrendo aqui por índice. Aqui, ó, entendeu? Eu tenho que varrer esse índice aqui, porque, se tivesse 10, eu ia chegar até 10 aqui. Pode ter 10? Pode ter 10, mas 10 é muito também, né? Eu não tinha essa necessidade. Mas se quiser colocar, pode pôr, entendeu? Tem essa facilidade, né? E o caso contrário retorna falso se o relé não tiver ligado, ou seja, se alguma das condições da data, a hora e minuto não baterem, se estiver fora, aí você não vai ligar o relé, certo? Porque não está batendo, não é para ele estar ligado, né? Entendeu? Então, aqui tem função para formatar valores, né, de hora ou minuto com 2 dígitos. Foi necessário, pessoal, para poder padronizar, colocar um 0 à esquerda, né? Bom, aí, pessoal, entra no código HTTP, né? É bastante coisa no código HTTP. Aí tem criação de tabela, tudo. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe. Até porque tá tudo aqui, HTML, né? Mas eu vou explicar para vocês, ó. Esse handle root, né? Quer dizer, é o principal da página, né? Então você veja que eu vou mostrar aqui eu estou mostrando tudo, né? É lógico, o código fonte aqui você consegue no PDF você consegue ver bem. Então, lógico, tá pequeno aqui, eu nem me aventuro a ficar lendo isso para vocês, tá? Mas daquela tela anterior, eu destaquei 2 trechos que são importantes de eu falar. Você percebe que eu construo o código HTML. Fernando, o código HTML podia estar separado? Até podia, mas não é prático. Aí vocês vão ver por que não é prático. O código HTML está dentro do fonte. Por que ele está dentro do fonte? Porque muita coisa eu preciso adicionar ele, misturar o código HTML com o índice do meu array. Então, eu crio uma string page, né? A string page, aí vou escrevendo uma string, certo? Vou escrevendo, blá, blá, blá. Aí depois, quando eu for continuar a escrever, aqui é o cabeçalho HTML. Quando eu for continuar a escrever, eu dou page mais igual. O que é isso? Eu estou concatenando a string. Então, se o tipo string, né, do C++, ele é muito bom para isso. Ele é muito bom, muito melhor do que usar
a string em C puro, onde eu teria que chamar função, entendeu? Então, assim, são coisas que o C++ facilita para a gente, né, programar. Então, eu gosto muito de usar o C++ assim, por isso. Até nesse código ele não é assim, ele não usa extensivamente o C++, mas ele aproveita muita coisa, né, que já está facilitado. Então, observe aqui eu continuo concatenando, mas aqui, veja só, eu estou criando as linhas da tabela de programação. E aí, o que eu tenho que fazer? Veja aqui, o código HTML está sendo criado em tempo de execução. Então não é um arquivo que eu posso pegar lá do SPIFFs. Eu não posso pegar, porque ele não vai ser estático, ele é dinâmico, eu estou criando ele. E da onde que eu pego? Aí eu vou lá e você está vendo que eu tenho um índice aqui, ó, e eu já pego uma string aqui, ó, o que eu estou construindo na tabela? Eu estou construindo, né, no i, eu estou construindo um índice. Eu pego uma string, né, com índice 1, com índice 2, 3, assim por diante. E aqui também, então, eu estou pegando o array daquela estrutura de programação, entendeu isso? Então veja como que o código HTML, ele é construído, né? Tem gente que está careca de saber isso, mas se você não sabe, o código HTML ele é construído dentro da linguagem C, tá? Então é importante, eu acho que essas aqui são as duas coisas principais que você tem que entender nessas funções que envolvem o protocolo HTTP. É que a gente constrói ele em tempo de execução, ok? Bom, e lógico, e quem entende de HTML, eu não sou entendedor de HTML, para dizer a verdade, eu nem sou fã de HTML, entendeu? Mas eu estou usando aqui. E aí, pessoal, a mesma coisa, eu tenho um handle para salvar, entendeu? Então tem, ó, loop para processo, tal, a mesma coisa, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter, eu preciso fazer a varredura de 0 a 5, né, que na verdade de 0 a 4, os cinco ranges, né? Então aqui eu vou fazendo tudo isso daqui, e no final, ó, porque tudo isso aqui é construção da web page. Depois o que eu faço? Server.send, ó, tá vendo? Envia a página de confirmação para o cliente. Quem que é o cliente? É o browser. Seja o seu celular, seja o seu computador, o cliente é o browser, entendeu? Então, server send. Você entende que no código fonte, qualquer programa, ele tem os pontos chaves. Se você entende os pontos chaves, você vai entender o programa, tá certo? Aqui mesma coisa, só que é data, handle data, né, manipulador de data. Então eu pego o horário local. Aqui eu já coloquei no formato brasileiro, que é dia, mês e ano, né? Lá, né, no outro lugar lá eu não tinha atualizado isso. Mas é sempre %d, %m, %y maiúsculo, que é o ano, né? E hora, minuto, segundo é igual. Tá certo? Então você vai estar construindo tudo e no final você faz o quê? No final você, server.send, você está mandando, né? Você está mandando a string, ó, você viu? String JSON. Aqui você já está mandando uma string JSON, entendeu? Por isso que esse cara aqui, né? Envia o JSON para o cliente. Aí aqui, ó, deixa eu ver esse aqui, o data, não, já falei, esse aqui. Bom, pessoal, acabou, né? Não é muito pequenininho fonte, não é tão miudinho assim, mas também ele faz bastante coisa, né? Ele pega a hora do relógio, ele grava na EEPROM, ele compara esse zilhão de parâmetros. E então, assim, eu queria deixar para vocês, né, essa mensagem,
é que precisa ter estratégia para entender o código-fonte, né? E às vezes no GitHub a gente pega cada coisa louca, rapaz, que não está comentado, que você não sabe, não tem documentação, olha que é difícil, hein? Então, e tem códigos também bem escritos e comentados e documentados, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo por aí. Pessoal, quero deixar um recado, né? De novo, lembrando que eu vou falar sobre os displacers. Eu já gravei esse vídeo, já subi esse vídeo lá no Clube de Membros. Então se inscreva aí no Clube de Membros. Aí no meu canal tem a minha carinha ali, clica na carinha, embaixo vai seja membro. Então, você sendo membro do Clube de Membros, pode ser aquele membro mais barato mesmo, pode ser, não precisa ser o top, mas se você quiser me ajudar, você pode ser o membro top lá também, você vai me ajudar mais, né, a gravar vídeos interessantes, entendeu? Deixa uma mensagem aqui, se você me ficou até o final, fala assim, Fernando, eu fiquei até o final, cara, olha aí, beleza, eu aguentei te ouvir, tá certo? Então, forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.